Na primeira razão, já entrando a ela, e quero dizer também outro detalhezinho, irmãos. Muitas pessoas, eles às vezes falam mal de algo que não conhecem. E isso é normal do ser humano. E com a Bíblia não é diferente. Às vezes pessoas que nunca leram a Bíblia, mas eles pegam pensamentos de alguém e defendem, e espalham. Às vezes também eles foram ensinados a ser contra a Bíblia. Também, quem sabe, eles leram a Bíblia como um livro assim de outro planeta, onde tudo deve ser entendido só pela fé. Mas é necessário entender a Bíblia também pela razão. Ou quem sabe a pessoa se decepcionou com a igreja, se decepcionou com pastores, com líderes, com pessoas da igreja, e por essa razão passaram a odiar a Bíblia, como se a Bíblia fosse culpada. Agora, respondendo a sua pergunta, quer dizer, meu querido irmão, que vamos imaginar assim. Imagine 40 pessoas escrevendo uma mesma história, vivendo em épocas tão distantes, aproximadamente 1.600 anos de tempo entre Moisés e João, que escreveu o último livro da Bíblia. Como pode haver uma harmonia entre esses escritores e eles escreverem uma história com um propósito, um único propósito: salvar a humanidade? Mas, irmão, mas ministro, é assim, não ficaria mais fácil se os anjos escrevessem a Bíblia para dar mais credibilidade de que realmente veio de Deus? Realmente faz sentido, porque os homens são falhos, né? Os homens são Exatamente, né? pecadores. Por que, que Deus não atribuiu essa autoria Talvez por isso aos há próprios essa anjos? confusão, né, Patrick? Por exemplo, Exatamente. ela foi escrita por homens. E realmente foi. Então, assim, se fosse escrita por anjos, ficaria mais fácil para os humanos acreditarem que realmente ela tem a origem divina, não seria? Lembrei de uma história. É. Certo zelador que cuidava muito bem de uma igreja, ele tinha um amigo. Muitos anos trabalhando juntos. Um amigo que trabalhava com ele não era crente, mas cuidava também da igreja com ele. E todos os anos trabalhando junto, ele já tinha ouvido muitas pregações, muitos apelos, mas nunca tinha aceitado. Mas um dia, o seu amigo, que era zelador, foi pregar. E ele foi, ouviu e se converteu. O que eu quero dizer com essa história? Que a Bíblia deve ser falada, deveria e foi falada na linguagem humana, por pessoas humanas. E eis a razão também porque Cristo veio em forma humana, para que o homem entendesse melhor o plano de Deus. O próprio Evangelho, os anjos poderiam pregar. São Pedro diz que os anjos anelam, gostariam tanto, mas Deus não permitiu. Ele deu essa tarefa para o homem. E também Deus aproveitou estes homens, pecadores, cheios de defeitos, para também, instruídos por ele, escreverem o livro mais bonito da história. Amém. Então podemos dizer que aquilo que a Bíblia ela tem de conformidade, desde Moisés no caso foi o primeiro escritor, certo? Sim, Até João, nós vamos encontrar ali uma unidade de pensamento dentro de um período de quantos anos? aproximadamente 1.600 1600. Por anos. quantos autores? Cerca de 40. 40 autores. Então, 40 autores, durante 1600 anos, escrevendo um livro e nós encontramos uma unidade nesse livro. Então, realmente é um motivo que não tem como atribuir isso a homens. Porque se nós juntássemos aqui 40 pessoas atuais, vivendo na mesma cultura, para contar uma mesma história, podemos ter certeza que a história não seria a mesma para as 40 pessoas. E o interessante, né, é que esses homens, eles não eram pessoas cultas, né, eram pessoas leigas. E escreveram, assim, algo tão, assim, profundo, né? Então, realmente só mostra que há realmente uma inspiração divina nisso, né? Porém, irmão Davi, os escritores da Bíblia, muito bem, em grande parte foram homens do campo, homens que cuidavam do gado, né? Porém, a gente deve admitir que havia doutores como Lucas, havia Davi como um rei, Salomão, o homem mais sábio da sua época. Então, a Bíblia, ela tem um conjunto de escritores
com diversas capacidades intelectuais. Então quer dizer que além de um período de 1.600 anos, épocas diferentes, autores diferentes, até mesmo a escolaridade, o conhecimento que essas pessoas também eram diferentes entre si. Então tinha um que cuidava de ovelhas, cuidava do gado, e tinha outro que era doutor. Pois é. Então como é que pode ter uma unidade tão grande, com essa discrepância tão grande entre autores, né? Eu queria pegar um texto de Lucas, quando ele